Vamos dar continuidade à nossa série sobre a história do futebol brasileiro através dos clubes, né? Clube é clube. Eu vou resumir bem rápido aqui para quem quiser ficar no vídeo. Vão ser vídeos curtos. Eu vou falar sobre os clubes de forma bem rápida, uma ficha técnica, e me focar mais na fundação do clube e falar sobre a origem daquele clube de futebol, né? Existe uma narrativa de que o futebol no Brasil entrou através do Charles Miller. Não deixa de ser verdade, mas foram várias frentes em que o futebol brasileiro iniciou. Tá? E uma delas acontece no Rio Grande do Sul. Outra coisa, eu só vou falar nesta série sobre os clubes que ainda existem até hoje. Tá? Eu posso fazer no futuro uma outra série sobre os clubes que surgiram no início do futebol, mas que não existem mais. Mas eu quero falar e focar nos clubes que ainda existem. Então, dos clubes que ainda existem no Brasil, o mais antigo é o Sport Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, da cidade de Rio Grande. Então, a primeira grande curiosidade é que no Rio Grande do Sul, o futebol ele não inicia pela capital, né? O primeiro clube do Rio Grande do Sul é um clube do interior de uma cidade chamada Rio Grande. Porém, era uma cidade que tinha um porto de comércio muito intenso, né? Então, como a gente vê aqui embaixo, o Brasil vivia na virada do século XIX para o XX e Rio Grande era uma cidade portuária. Vamos dar seguimento aqui. Então, qual o contexto histórico do surgimento do Esporte Clube Rio Grande? Então, o Porto de Rio Grande possui um intenso comércio com a Europa, né? Então, como vocês sabem, o futebol surgiu na Inglaterra e por volta de 1900 ele já era profissionalizado na Inglaterra. Já havia futebol profissional pelo menos uns 15 anos na Inglaterra, mais ou menos, né? Então, o Rio Grande, por ter esse porto muito intenso, ele recebe muito engenheiro, inglês, marinheiro, médico e outros funcionários, né? A Inglaterra na época era a grande potência do mundo, né? Na economia. No Brasil havia acabado o Império há pouco tempo, o Império proibia intensamente que o Brasil se desenvolvesse economicamente, então houve uma abertura dos portos, né? Então começou a entrar muita tecnologia e o esporte jogado na época pelos ingleses era o futebol, né? Então, como eu falei aqui, chegaram muitos engenheiros, médicos, comerciantes, marujos, né? Essa imagem que a gente vê na tela é o Porto de Rio Grande, mais ou menos na época em que surge o Esporte Clube Rio Grande. Vamos dar continuidade aqui. Então, por quem foi fundado o Esporte Rio Grande? São jovens, né? Eles jogavam futebol na rua. São jovens ingleses, brasileiros, portugueses. Tinham várias nacionalidades, tá? No meio desse pessoal. Mas eles foram liderados pelo alemão, que vocês estão vendo na foto. Uma foto antiga que eu revitalizei através de inteligência artificial, né? Então é o Johannes Christian Moritz, né? Foi ele que foi o fundador do Rio Grande, assim como o Oscar Cox fundou o Fluminense, o Charles Miller, que era filho de ingleses, fundou, né, iniciou o futebol em São Paulo. Então, qual é a grande curiosidade dessa fundação do Rio Grande? É que, como o Moritz não falava bem ainda o português, a ata foi escrita em alemão. E uma outra curiosidade também é que o dia 19 de junho é considerado a data do futebol, né, no Brasil. É o dia do futebol. O CBF fez isso em homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, que foi fundado nessa data, né? Então, por ser o primeiro time do Brasil, já existia alguns times em São Paulo, já jogavam, né? Mas o primeiro campeonato, de fato, do futebol brasileiro é o Campeonato Paulista de 1902, mas a gente vai falar depois disso. O Rio Grande, então, ele teve várias dificuldades logísticas no início, né?
houve essa grande influência do Porto de Rio Grande, né, dos ingleses, mas também o Rio Grande tem uma influência muito grande do futebol uruguaio e do futebol argentino, que são mais antigos do que o futebol brasileiro, né? Por isso que eles são tão fortes. São dois países onde o futebol começou alguns anos antes do que no Brasil. Então eles tinham uma dificuldade muito grande de teor logístico, né? Que dificuldades eram essas? Os campos eram improvisados, né? Não tinha campo para jogar futebol, né? O futebol já se jogava há muito tempo no Brasil, só que a gente está falando já de futebol com as regras criadas na Inglaterra, né? Aí já é outra coisa, da Football Association. Então os campos eram improvisados, não existiam as fábricas de material esportivo no Brasil ainda, né? Então eles treinarem tinham que adquirir bola, uniforme, tudo da Inglaterra, levava dias, então eu imagino que às vezes devesse parar até as atividades. As bolas tinham que ser importadas, né? Então dias e dias para chegar. E o pior de tudo é que não existiam adversários, né? Então o Rio Grande, o Esporte Clube Rio Grande ficou pelo menos um ano jogando time A contra o time B. Parece que tem até uma partida dessa que se realiza lá em Porto Alegre. Mas eles jogavam entre eles no início, né? Então o foco é mais sobre a fundação. Eu vou passar uma pequena ficha técnica do clube. Estádio Arthur Lawson, mais ou menos 5.000 pessoas a capacidade. Os uniformes são esses aí que vocês estão vendo. Eu selecionei os que eu gostei mais. O clube tricolor, né? Eu acho legal. Tem as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, inclusive. Os apelidos: Vovô, Veterano, Tricolor, né? E os grandes rivais do Esporte Clube Rio Grande, que são o São Paulo, o Esporte Clube São Paulo e o Rio Grandense, né? Então, esse é o primeiro capítulo dessa série. 23 dias depois vai ser fundada a Ponte Preta. Então, no segundo episódio, eu vou falar sobre a Ponte Preta e aí a gente vai falar um pouco mais sobre Chaves Negra. Quando a gente for falar sobre o surgimento do futebol no Rio, aí eu falo sobre o Oscar Cox. Tem essa tríade, né? Esse pessoal aqui no Sul. O futebol surge muito cedo também em Belém, e em algumas cidades do Nordeste também, né? Os campeonatos mais antigos do Brasil: Campeonato Paulista, Campeonato Baiano, muito antigo, de 1905, Campeonato Carioca, Campeonato Paraense, Campeonato Paraibano e alguns outros campeonatos do Nordeste. O primeiro Campeonato Gaúcho é de 18, né? Mas a gente vai falar em outro vídeo. Então no próximo episódio eu vou falar sobre a Ponte Preta, fundada também em 1900. E assim eu vou dando prosseguimento aos clubes do futebol brasileiro e vamos estudando a história do futebol. Valeu!